Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Todos me ouvindo? Sim. Excelente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal, quem vai ser o primeiro a apresentar hoje? Hoje é uma apresentação. Vocês estão vendo a minha tela aí, eu já coloquei aqui para vocês. Vocês têm... Coloquei aqui, ó. Perdão. Isso, aula 10. Eu coloquei para entregar até amanhã. Formato PDF. Vocês entram aqui, vai ter um lugar para vocês anexarem. E aí, quem que vai ser a primeira pessoa? Vai ter um voluntário ou vai ser por livre? Eu acho que devia ser primeiras damas, né? Uma dama, um cavaleiro. Uma dama e um cavaleiro. Justíssimo. Eu vou falar, vai. O meu tá... Então tá. Eu fiquei muito perdida para fazer. Vou compartilhar aqui o meu. Compartilhe mas, assim, conosco. Não, então estamos de mão dadas. Eu fiquei muito perdida, assim, nas análises de muitas informações. Eu acho que tá todo mundo assim. Eu vou falar real. Por favor. É a tela inteira, né? Isso aí. Tá indo? Foi? Foi? Aqui não. Aqui Não, também. a gente tá te vendo. É, mas não tá, nós não estamos. Aí, compartilhar a tela inteira, compartilhar. É isso? Eu acho que agora vai entrar. Pronto, entrou. Só pera só um pouquinho que apareceu para mim tudo assim, tudo... Negócio tudo... Peraí. Apareceu 1 milhão de janelinhas pequenininhas aqui. É porque você tá compartilhando a tela da vídeo. Agora dá ocultar. Ocultar? Aparece a barrinha, aparece a barrinha entendi. ocultar aí. Agora você pode subir seu PDF, o seu PPT, enfim, apresentação. Assim? Apareceu? Apareceu. Então, eu fiquei bastante perdida. Eu comecei, fiquei pensando, analisando as planilhas, o que a gente fez, o que acontece? A minha dúvida, né? Aí eu coloquei aqui os 3 pontos, né? Que eu considero como os grandes ofensores para o pessoal que está causando a demissão do pessoal, né? A demissão espontânea. Então, eu coloquei esses 3 ofensores. Eu acredito que eu esteja certa, são os 3 ofensores. Ou não? Então, aí eu coloquei para trabalhar esses 3 ofensores. Aí eu coloquei, eu estava utilizando os gráficos também do Excel para a gente aproveitar. Então, com base, por exemplo, na distribuição de pessoas nas suas posições, eu estava colocando... Eu fiquei bastante perdida, porque, assim, na minha visão, o que eu tinha que colocar, por exemplo aqui na base de pessoas ocupadas, de posição ocupada, eu penso assim, tá? Não sei. Eu teria que colocar uma parte de um gráfico só de posição ocupada, verificar mais ou menos... não sei, eu tô bastante perdida, assim, porque eu nunca trabalhei com base de RH. Por exemplo, eu coloquei aqui também a distribuição de ativos e inativos, que também eu acho que é super importante trabalhar. Por exemplo, eu queria explicar, mas eu não estava achando como, que essas posições, por exemplo, técnico de produção 1 e 2 e o manager, né? Esses daqui são os maiores ofensores de pessoas inativas, apesar de ter uma... Então, assim, eu não sei, eu fiquei bastante embaralhada. Eu não sei se... Vai indo que a gente tá junto. Vai indo que a gente tá junto. Então, aí o que eu estava colocando aqui é explicar exatamente isso. As posições, o que está causando mais... os maiores ofensores, né, de saída de pessoal. Eu não sei, pessoal, eu tô... Pode ir indo, pode continuar. Não, mas eu basicamente parei aqui, porque eu fiquei enrolada, eu não sei, eu não ia nem para frente e para trás. Eu fiz isso várias vezes hoje, tentando conseguir... Na verdade, porque eu também fiz tudo de novo isso daqui, né? Comecei a fazer tudo de novo, fiz o mob todinho desde o começo, né, para pegar. Eu não utilizei, porque eu
achei bacana, mas eu queria saber onde eu coloco. Então, assim, para mim, ficou muito complexo as informações, eu não consegui consolidar, exatamente consolidar para poder apresentar. Eu não sei, vocês, o que vocês conseguiram? E aí, próximo? Silêncio. Posso ir, então? Pode. Uma pergunta, era para ter usado o mob também? Ou era opção? Era opção, podia. Ah, beleza. Lopes Análise. Ah, Brabíssimo. ficou bonito. Rapaz, não, eu não vou nem apresentar mais. Que chique, que legal, Estão vendo aí? Já apareceu para vocês? Opa! muito Tá legal. aparecendo. Lopes Análises. Muito bom. Eu não estou vendo vocês. Então, senhores do conselho, boa noite. Vamos apresentar noite. aqui para os senhores a demanda que nos foi passada da análise de dados do RH. Eu vou passar para vocês aqui os insights que a minha equipe do Lopes Análises aí teve, tá ok? Logo no final vai ter um coffee break liberado para vocês. Já gostei. Esse nasceu para o negócio. Nós fizemos o trabalho, Esse esqueci de falar. que vendeu peixe. A análise foi feita em cima de uma empresa que tem crescido muito no ramo de educação e em breve vai estar dominando aí o mercado. Apareceu aí para vocês? Opa, caramba! Muito chique. Muito chique. Poxa vida. Amém, que assim seja. Amém, amém. Então eu vou passar para vocês aqui agora, vou mostrar um gráfico de distribuição de pessoas por posição, para a gente ter uma visão geral de como é que está a distribuição da empresa. Então a gente vê que o cargo de produção, produção técnica 1 e 2 tem a maior concentração de funcionários. E se a gente observar com um pouco mais de atenção, a gente vê que as três primeiras áreas, produção técnica 1 e 2 e área Sales Manager, são as três maiores áreas que têm maior concentração de pessoas. Então, o nosso trabalho, a princípio, vai ter que ser voltado para essas áreas, focado nessa galera aí que tem a maior concentração de pessoas. E, cruzando as informações que nós conseguimos da base de dados, nós percebemos três fatores que influenciam a demandada da galera da empresa. A minha linguagem é muito formal, né, Lucas? Tá ótimo, continua. Então, são três indicadores que a gente conseguiu levantar. O departamento, fonte de recrutamento e o gerente. Os departamentos... Ih, rapaz, me ferrei, eu tinha feito anotação, as anotações sumiram. Deixa eu tentar lembrar. Aqui nos departamentos, nós observamos que a parte de produção concentra, se não me engano, era 70 e alguma coisa por cento dos funcionários. 70? 60% dos funcionários, não. É uma área que tem 208 funcionários dos 310, sendo que é possível observar que quase metade deles estão inativos no momento que foi feita essa extração de dados. Então, nós vemos que é uma área que a gente precisa dar muita atenção em relação às outras. Não que as outras não precisem, mas se atacarmos essa, a gente consegue resolver boa parte do problema. As fontes do recrutamento, nós concluímos que existem muitas fontes e que a gente podia, de repente, eliminar algumas. Por exemplo, as três últimas aqui, que têm resultados desprezíveis, nós podíamos, de repente, converter o custo delas em alguma outra fonte. Enfim, poderíamos ver alguma solução dessa.
os gerentes, que é o terceiro e último indicador que a gente levantou, nós conseguimos constatar aqui que as áreas que têm maior concentração de funcionários, o departamento de produção, com os cargos de produção técnica 1 e 2, está distribuído com 13 gerentes, se eu não me engano. E aqui a gente observa que tem uma boa adesão nessas áreas. Nós percebemos aqui que tem 3 gerentes, que são esses aqui, que tem uma baixa adesão, sendo que esses gerentes compartilham áreas com gerentes que têm uma boa adesão. Então, é um ponto de atenção que a gente precisa se atentar, vamos dizer assim. Nós bolamos planos de ação para cada indicador que a gente levantou, para cada ofensor. Sugerimos que os gerentes tenham um foco principal, através de cursos de reciclagem, de questão de gestão, mesmo lidar com a pessoa. Pode ser visto uma redistribuição de equipes, remanejamento de funcionário, revisão de especialidades versus áreas, ver se as áreas e especialidades estão compatíveis, ver se, de repente, um líder não está no lugar errado. E o alinhamento com a visão e missão da empresa. De repente, é possível também fazer uma reciclagem e um treinamento nesse sentido. Beleza? Nossa, excelente, muito legal. Bom. Show de bola. É mais ou menos isso aí, Lucas? Sim. Pô, eu tinha feito várias anotações maneiríssimas, não sei onde que fui parar, cara. Tá aqui. Ué. Pô, eu tinha feito várias insights. A anotação some. Pô, mano, era pra sumir a ideia dela. Era ficar, né? É porque quando você apresenta, como eu tô em 2 telas, ele bota uma tela de um lado e fica aqui com as anotações aparecendo. Não sei porque não apareceram, cara. Era pra aparecer aqui no cantinho, mas beleza. Mais cedo tinha aparecido, agora não apareceu, só pra me trair, mas tá bom. Acho que é porque quando você coloca no modo de apresentação, acho que ela pega a tela cheia, né? Aí acho que ela fecha tudo. Mas acontece, aí numa tela fica a apresentação e na outra tela fica uma tela do PowerPoint que você controla ir e voltar o slide e tal. Fica uma outra tela secundária. E fica as anotações. As anotações estão aqui, mas não apareceram, mas beleza. Eu acho que eu consegui falar tudo. Tá de boa. Conseguiu. Próximo aí, por favor. Olha só, Ana. Oi. Observando a apresentação do Renan, você conseguiu sair um pouco da parte perdida que você... Consegui, mas ainda acho assim, por que a gente não pode usar o MOB, né? Não sei, a gente encaixar o MOB. Não tem problema. Não, eu achei que foi excelente a apresentação dele. Parabéns, o Renan. Muito obrigado pelo trabalho. Visuais. Não, mas sim, é mais ou menos a linha que eu imaginei, mas eu ainda fiquei parada no MOB tentando, eu acho que mais me atrapalhou. Acho que eu deveria ter seguido os outros gráficos. Pô, tinha que ter dado um grito no grupo lá que a gente ajudava, pô. Exatamente. Mas eu também não for assim, dá um grito. Não, atrapalha não, tô de férias, até quinta-feira eu tô de férias. Legal. Eu não sei porque na minha janelinha eu tô vendo você 2 vezes, 3 vezes, na verdade. Porque eu acho que o Lucas compartilhou. O Lucas deixou a minha tela na tela dele, não é, Lucas? Exatamente. Quem é o próximo? Ele tem que parar, Ana. A Daniela? Ele vai parar. Daniela, vai alternando as pessoas ou vai o Ayrton ou o Ângelo? Quem quer ir agora? Então vai lá, Daniela. Vamos compartilhar. Essa aqui mesmo. Vocês estão vendo? Sim. Sim, apareceu. Sim. Beleza. Bom, então vamos lá. Nosso trabalho foi analisar os motivos de desligamento de funcionários e sugerir algumas ações de melhoria. Inicialmente, então, analisando a base, nós detectamos 3 variáveis que têm maior influência no desligamento, na permanência ou não do funcionário na empresa, e foram essas 3 variáveis que nós fizemos uma análise muito mais minuciosa nos próximos slides. Iniciando pelas fontes de recrutamento, nós
distribuímos aqui num gráfico fontes em que a gente tem hoje menos de 60% de retenção. Nas duas últimas barras, a gente tem 60%, 80% e mais de 80% que não são objetos do nosso estudo. O nosso foco ficou concentrado nas fontes que hoje mantêm menos de 60% dos funcionários na empresa. Analisando essas fontes aqui, a gente consegue inicialmente identificar que as fontes hoje fazem com que a gente tenha 0% de funcionários na empresa. No entanto, eu gostaria de deixar comentado que para as 3 fontes até hoje a gente teve uma única contratação. Então, se esse contratado tivesse na empresa, a gente teria 100% de contratados na empresa, como um número baixo para a gente considerar a análise, na medida em que seria 0 ou 100%, sugiro que a gente não foque nisso imediatamente, mas que acompanhe esses indicadores para outras contratações e foque nas próximas fontes de recrutamento. E aí a gente consegue detectar aqui redes sociais, buscas na internet e alguns outros serviços que são contratados não tem uma retenção grande, talvez por eles não se preocuparem tanto com o fit cultural ou com a aderência do perfil do usuário ao que a empresa busca. Então, para que a gente tente reter essa baixa permanência desses funcionários, né, recrutados através desses canais, são sugeridas algumas ações. A primeira coisa, direcionar o processo para aquelas fontes em que a gente tem uma aderência maior. Então, quando a gente tem funcionários recrutados por redes sociais, por serviço de buscas, pelo Diversity Job Fair e por Word of Mouth, é sugerir a gente direcionar o processo e garantir que eles tenham aderência, ou simplesmente descartar esses métodos de recrutamento. Depois, monitoramento. Então, principalmente, só retornando, né, dessas 3 fontes aqui iniciais, em que a gente ainda não tem condições de fazer qualquer tipo de conclusão, já que a gente teve somente uma contratação de cada uma delas. Então, a sugestão é que a gente faça um monitoramento para avaliar se vale a pena continuar utilizando essas fontes ou não. Depois, reforçar as seleções por processos que sejam mais eficazes. Então, daí nós estamos falando dos processos quadrados aqui de 60% a 80%, ou mais de 80% de funcionários que permaneçam na empresa. Realizar pesquisas, isso é bastante importante para ter uma medida do clima organizacional. Existem empresas especializadas nisso, normalmente formadas por psicólogos. Então, é importante a gente conhecer os nossos funcionários e, eventualmente, entender os motivos que levam eles a não ficarem na empresa e incentivar um programa de indicações, já que uma das formas que a gente tem bons resultados de permanência da empresa é pelo programa de indicações que já existe hoje. Então, reforçar isso, eventualmente os valores que são despendidos em alguns dos serviços que hoje são contratados podem ser revertidos em busca de funcionários que fizerem indicações que sejam aproveitadas, e aproveitar esse canal aqui, que é de dentro para dentro da empresa. O segundo aspecto que foi analisado foi a questão dos gestores. Então, a gente consegue identificar alguns gestores que têm todos os funcionários ativos, no caso, 27 funcionários ativos, concentrados em poucos gestores. Acima de 80% a gente tem mais alguns gestores, aqui no caso, mais 2 gestores. E de 80% para baixo, a gente tem essa distribuição apresentada aqui na tela. Então, a gente tem alguns gestores que apresentam, aparentemente, um problema de retenção um pouco maior. No caso, Webster e AM tem menos de 40% de retenção, que talvez ressalte algum problema de liderança, algum problema na realização da sua função, ou simplesmente uma atividade que seja mais complexa e que dificulte a permanência dos funcionários. Então, para a gente tentar reduzir essas disparidades e apresentar uma melhora nessa retenção dos funcionários, a gente sugere realização de treinamentos, e aí, especificamente, foi sugerido uma apresentação da Lin, que é uma gestora e que ela tem
7 funcionários sob a sua gestão e todos eles, 100% dos funcionários, se mantêm na empresa. Então, certamente é uma pessoa que conhece como a empresa funciona e que tem bons resultados, então ela pode servir para os outros gestores. Novamente, a gente sugere monitorar os desligamentos para entender os que levam o funcionário a deixar a empresa e realizar pesquisas para medir o clima organizacional antes que o funcionário saia. E no terceiro parâmetro, no terceiro aspecto que foi analisado, foram os departamentos, que a gente consegue detectar aqui facilmente que o nosso problema era na produção, onde a gente tem 40% de desligamentos. É um valor relevante, estamos falando de quase metade dos funcionários, e isso também se deve ao fato de ser o departamento que aloca mais pessoas, né? Então, historicamente, a gente tem 208 pessoas alocadas na produção. E aí, analisando especificamente esse departamento, chama atenção o fato de que 80% dos funcionários que foram hoje foram a pedido. Foi uma prestação voluntária de encerramento de contrato. Ou seja, isso faz com que a gente possa entender que os funcionários não estão satisfeitos ou que há oportunidades melhores fora da empresa. Então, daí a gente tem algumas ações, inclusive para entender esse alto índice de desligamento, que são analisar processos de como o departamento de produção funciona, entender se todas as medidas de segurança para o funcionário são tomadas, se as melhores condições de trabalho são oferecidas. Em segundo lugar, os desligamentos, na medida do possível, realizar questionários com as pessoas que saem da empresa para entender por que elas estão saindo. E um terceiro ponto que a gente sugere é um plano de carreira claro, apresentado para os funcionários, tanto horizontal quanto vertical, para que eles consigam entender que eles permanecendo na empresa por mais tempo, eles vão ter benefícios financeiros, ou vão poder crescer verticalmente, eles vão poder ser promovidos para níveis mais, para cargos de gestão, né, ou cargos mais altos. Então, a nossa sugestão são essas 3 medidas. Bom, é isso que a gente tinha para apresentar. Muito obrigado. Ótimo. Show de bola. Deu aula. Bravíssimo. Muito bom. Excelente. Ângelo Ayrton. Terminou a apresentação. Excelente, parabéns. Muito bom. Bom mesmo. Opa, eu tô Como dizem, né, prof? Agora que eu vi que eu tava mudo aqui, eu tava falando e não tava saindo para vocês. Muito bom mesmo. Muito bem feito mesmo. Excelente. Excelente mesmo. Ficou muito bem feito. Super profissional. E bem explicado. Muito legal. Ângelo ou Ayrton? Pode ser eu. Eu posso ir. Oi? Quem vai? Pode ser eu. Pode ir, Ângelo. Beleza. Gente, vamos desculpar, acho que é a primeira apresentação que eu faço de alguma coisa e não tive muito tempo, faculdade, trabalhei no final de semana, então não vai sair muito bem da forma que eu gostaria. Não, a gente tem a mesma experiência, tá show. Tá todo mundo no mesmo barco. Manda ver, Ângelo. Nossa, tá super bonita. Sem querer, a gente combinou as coisas. Pensei nisso. Só que eu não tô... Tá dando para ver aí? Sim. Para mim tá. Já apareceu pra gente. Sim, só não tá no modo de apresentação, mas dá para ver sim. Sim, dá para ver sim. Legal. Tá no modo de apresentação? Sim. Já tá, agora tá. Sim. Tá, beleza. Então, análise de dados relacionados ao desligamento de colaboradores, né? O objetivo da gente é analisar os dados referentes aos desligamentos de pessoas numa empresa, coletados através de uma base de dados de RH, verificando quais das variáveis classificatórias em um processamento linear
mas influencia o funcionário a deixar a empresa, apresentando medidas que devem ser tomadas para atingir o resultado positivo e a conquista da satisfação dos clientes internos, sugerindo ações capazes de auxiliar a empresa na gestão da motivação dos funcionários, já que uma alta rotatividade influencia na qualidade do serviço e eficiência de uma organização, além de ser oneroso, né, com gastos de admissões e demissões. Nessa etapa, quer dizer, né, nessa análise de processo, a gente seguiu essas certas etapas, que a partir dos dados estruturados, fizemos a organização e limpeza dos dados, uma observação e o tratamento dos dados em duplicidades, dados faltantes e o dicionário de dados, que é a descrição e tipos de variáveis. Trabalhamos com tabelas dinâmicas, realizando análise e utilizando recursos de contagem, soma, média e mediana. Construção, interpretação, configuração de tabelas dinâmicas com resumos de frequência absoluta, relativa e relativa acumulada. Análise e visualização dos resultados em gráficos, colunas, boxplot e histogramas. Abordamos também o conceito de hegemonia e aplicamos em gráficos, verificando o quão homogênea, parecidas, no caso, se concentram tais distribuições variáveis. Quanto mais homogêneo for, menos explica. Quanto mais diferentes, não homogêneas, significa tendências que mostram algum resultado para a questão. E, no fim, calculamos a associação T entre duas variáveis classificatórias que nos ajudam a observar o quanto a variável quantitativa influencia em outra variável qualitativa. Quanto mais próximo de o resultado for, o resultado de T, mais a variável classificatória explica a variável resposta. O R2, que relaciona a variável qualitativa com outra quantitativa, a utilização do conceito de variância, interpretação e desvio padrão. A base de dados, cada coluna tem uma variável, são variáveis com informações, cada ID do funcionário, um perfil do colaborador. Explica a função, valor por hora recebido, se está ativo ou não na empresa, função, data de contratação, data de desligamento, departamento, nome de gerente, idade, fonte recrutadora, pontuação de desempenho, sexo e estado civil, etc. O dicionário de dados, ele apresenta os tipos de variáveis, descrições, se são quantitativas e classificativas. Análises com gráficos foram feitas a partir de tabelas dinâmicas, com o número de funcionários ativos e desligados. A partir dos cálculos de frequência relativa absoluta e seus totais de frequência acumulada. Abaixo um exemplo de variável analisada entre ativos e desligados na empresa. Demonstrou que cerca de 82% dos funcionários se concentram em 6 funções, dentre 29 na empresa. Errei alguma coisa aqui. 6 funções entre 29 da empresa. Você tem 29 funções e 6 delas estão concentradas em 82% dos funcionários. É isso que você quer dizer aí? Tá, vou seguir. A partir dos resumos de tabelas dinâmicas... Desculpa, eu esqueço que eu estava no mudo aqui, o Ângelo. Lá, eu falei agora que eu vou repetir o que eu falei. Lá naquele slide, o que você está querendo dizer é que você tem das 29 posições, você tem 6 posições que equivalem a 82% dos seus funcionários. Eu tinha escrevido na hora, né? Percebi, agora que li. Tranquilo. E que tinha alguma coisa errada. Tá. A partir dos resumos de tabelas dinâmicas, verificamos que na variável departamento no setor de produção e TI, estão alocados 83% das funções. Na variável nome de gerente, dentre 21 gerentes, 62% dos funcionários são subordinados a 9 deles. E que na variável recrutamento, 8 agências de 23 fizeram recrutamento de 60% dos funcionários. Realizamos um teste de homogeneidade, usado para testar se os dados associados às categorias de uma das variáveis se comportam de modo homogêneo ou similar a outra variável. Dentre todas as variáveis, através da análise associação T, R2
e Information Value, foram verificados que 3 variáveis são as que mais respondem sobre as questões que mais influenciam o funcionário a sair ou não da empresa. A posição que ocupa um funcionário, o gerente, a que está subordinado e a fonte de recrutamento. Sugestão. Diante dessas informações analisadas, na coleta e na análise de dados, a sugestão de ação para a empresa na gestão da motivação dos funcionários para um processo de retenção de seus bons profissionais, faz-se necessário uma apresentação no campo de entrevistas, a fim de captar informações e sugestões para dar suporte e proporcionar aos seus colaboradores crescimento profissional, desenvolvimento de habilidades, competências, um ambiente confortável com relacionamento com seus gerentes. Os pontos relevantes na entrevista: fatores motivacionais, benefícios, treinamento, a influência na decisão de permanecer na empresa, nível de afinidade e satisfação com a tarefa desempenhada, sentimento de satisfação com relação ao salário, plano de carreira, localização da empresa, condições ambientais de trabalho, a afinidade com o RH, relacionamento com a chefia imediata, nível de satisfação de funcionários e gerentes, as atividades de recrutamento e seleção. E é isso, pessoal. Show. Show de bola, cara. Show. Vou passar, né? Ou não? Muito bom. Show. Eu acho que eu deveria ter sido mais técnico, entendeu? Assim, Eu vou comentar depois todos as apresentações, uma a uma. Beleza. Tá? Isso eu vou fazer. Vai lá, Ayrton. Sua vez. Top, eu vou colocar transmitir, compartilhar a tela inteira. Tá todo mundo dando para ver? Sim. Sim, já apareceu. Show, beleza. Sumiu a logo do que dá Labore. Sem graça. Mas de boa. Então, galera, inicialmente eu vou mostrar aqui um estudo de uma base de dados de RH que vou mostrar basicamente como que o porquê de pessoas estarem saindo com um valor tão expressivo que dessa empresa. Eu já peguei todas essas variáveis já dadas pela base e já tirei algumas conclusões, que foram o quê? 67% dos funcionários dessa base estão ativos. Então, se você pegar uma faixa de 100 pessoas e botar que dessas 100, as 67 ainda estão trabalhando e as outras 33 já foram mandadas embora, né? Aqui, as pessoas ativas que ainda estão, né, trabalhando, elas concentram-se em uma faixa de valores mais superior em relação àquelas que foram desligadas. Que isso é o quê? O salário que ainda de quem está trabalhando é relativamente maior que daquelas pessoas que já saíram. 10% das posições da base correspondem a 71% que de todos os funcionários da empresa. Então, eu tenho poucas posições representando quase um total dessa empresa. E também eu tenho 62% dessa base de empregados e está correlacionado com 43% dos gerentes. Isso daqui também pode ser outro fator que pode ocasionar essa saída expressiva, né, dessas pessoas. E 35% das fontes de recrutamento que correspondem a 60% de todo o recrutamento. Aí, eu vou mostrar agora como que eu consegui chegar a essas conclusões. Esse aqui mostra um total, né, que é da empresa, que eu vou ter 310 pessoas. Em ativos, eu tenho 67%, que isso vai me dar 207 pessoas ainda trabalhando aqui nessa empresa. Já para quem já foi mandado embora, eu tenho 103 pessoas. Se você parar para analisar, 103 pessoas geram um gasto enorme, porque você tem um gasto de fazer
o processo seletivo, de você fazer a contratação dessa pessoa, de você treinar essa pessoa e também de você desligar essa pessoa. Então, isso daqui é um gasto muito grande para a empresa. Em relação também ao salário, que é o salário por hora, eu posso analisar aqui por esse gráfico, que para quem já saiu da empresa, que analisando o percentual de 75% que está nessa faixa aqui, se for acompanhar, essas pessoas que estão até em 75%, que elas ganhavam entre 30 e 20 dólares, enquanto o mesmo que percentual para os ativos é bem maior se você for comparar um com o outro. Isso daqui também é uma coisa que você pode desmotivar o seu funcionário, porque se você vê alguém que na empresa, que ele está aqui com um salário maior do que o seu, você vai começar a desmotivar ele, ele vai ficar sendo improdutivo. Outra análise também que eu tirei é que 71% de toda a sua base está relacionada em 3 posições da sua empresa. Então, quando você vai atacar esse problema, você não tem que pegar todas as suas reposições e falar, bom, vamos reunir todo mundo e achar um problema aqui em todo mundo. Como aqui já tem que esse valor, que você já pode pegar essas 3 posições e atacar elas, tipo assim, e utilizar que mais energia que nessas 3, que você já vai estar atingindo uma grande parte dos seus trabalhadores, né? Outra ideia também de você poder fazer esse ataque é que aqui pela divisão dos gerentes em relação aos gerenciados, porque em 62% desse que é da base, eu tenho 9 gerentes. Então, que você pode fazer o quê? Pegar esses 9 gerentes e falar, galera, vamos ver o que está acontecendo de errado aqui e vamos tentar pegar e achar o erro e consertar. Mas também tem que pensar que não é sempre só culpa do trabalhador. O gerente também ele pode estar influenciando como esse trabalhador ele pode desempenhar. Então, pode ser analisado também a distribuição de ativos pelo gerente, que vocês podem ver também que aqui, em relação aos gerentes que possuem uma faixa igual que de gerenciados, tem uma discrepância bem relativa em relação a quem está ativo e desativo, como esses dois aqui, que tem um gerente que ele consegue segurar o seu gerenciado, enquanto o outro ele não tem essa facilidade. Então, pode ser também que a culpa seja do gerente. Outra coisa também que foi proposta lá na conclusão é a distribuição da quantidade de contratações por fonte de recrutamento. Se for perceber, aqui em 64,84% da sua base, que aqui representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fontes de recrutamento. Aí o que você pode parar e analisar. Eu preciso disso tudo que para mim preencher as minhas vagas? Será que todas essas fontes elas são rentáveis? O custo delas que para trazer tanto 17 pessoas, quanto 9 pessoas, quanto uma pessoa, tá? Que esse custo ele é favorável para a empresa? Isso também é um ponto a se analisar. E também a relação dessa fonte de recrutamento para as pessoas que foram desligadas e ainda estão também na empresa, porque dá para analisar aquelas fontes que não está sendo favorável para a empresa, porque isso pode ser ou um recrutamento que está sendo mal feito, tipo assim, a ideia da empresa que não está sendo passada para o recrutador, vamos supor assim,
ou é um problema dela mesmo. E as soluções para tentar amenizar esse grande número de pessoas que estão sendo evadidos, né? Que montar um plano de benefícios para a faixa de funcionários que na menor porção de valores que por hora de trabalho é aquele pessoal que saiu. Se eles saíram, é porque o salário deles estavam baixos. Então, seria uma ideia aumentar o salário deles ou dar algum benefício para eles que eles, tipo assim, que dê uma animada neles também. É uma ideia. E também que montar um plano de ação para com a gerência, onde possa analisar se o problema que pode estar sendo causado por eles. Porque não é só culpa que também do funcionário. O gerente também, ele tem grande influência em relação ao emprego do funcionário. E é isso. Perguntas? Dúvidas? Sugestões? Muito bom. Beleza. Bem feitinho. Ótimo. Tem coffee break? Tem não. Então já perdeu o ponto. Poxa. Bom, pessoal, então é o seguinte. Agora eu vou comentar um por um do começo, que foi com o Renan até o Ailton. Então funciona assim, ó. Se vocês notaram, cada um de vocês montou uma apresentação que transmite uma mensagem para um certo tipo de pessoa, mas para um determinado departamento. Tá? Então, onde que eu estou querendo chegar é o seguinte. Antes disso, Ana, depois, como pode entregar até amanhã à noite? Pode deixar. Se você precisar de alguma ajuda, entre em contato com a gente, comigo. Tá. Coisa. A única coisa que eu acho um pouco, na minha visão, mas eu acho que eu estou errada, é porque, para mim, na minha opinião, uma coisa que eu acho que eu tinha que saber para montar a apresentação legal é saber os funcionários que foram demitidos e os funcionários que pediram demissão, isso para começar, assim, eu acho que eu me embananei nisso, porque eu acho que eu precisava desse tipo de informação para dar uma... Lá na base tinha. Então, eu estava procurando... Tem uma variável lá que é as pessoas que pediram, até a Daniela abriu em um... É a razão de terminação, né? Como, Daniela? Eu acho que meio reason, uma coisa assim. Tem uma variável lá. Eu vou dar uma procurada a mais. Tá bom. Deixa eu encontrar aqui. Então. Mas eu te mando, pode deixar. Mas faz com carinho, com calma. Eu vou fazer com calma. Embora eu já esteja muito enjoada de PowerPoint, mas eu vou fazer. Pode fazer. Qualquer coisa pode chamar a gente aqui, cara. Eu tô aqui, eu fico no computador mesmo. Se precisar de ajuda, beleza? Tá bom. Pode deixar. E aí, pessoal, é o seguinte, cada um de vocês montou uma apresentação para uma determinada área de uma empresa, digamos assim. Então, onde que eu tô querendo chegar? Querendo chegar ao seguinte. Se a gente pegar o Renan, a apresentação do Renan já está indo de gerência média para cima. Tá? Então, como que você fica sabendo disso? No formato da apresentação. Quando você vai apresentar uma coisa para alguém, uma das coisas que você se pergunta é para quem que eu vou apresentar isso. É a primeira coisa. Tá? Para quem que eu vou mostrar essa informação. O outro lado quando você vai para a apresentação da Daniela, a Daniela já está montando uma apresentação que já está indo para a ordem de alta gestão. Como que a gente sabe isso daí? São menos gráficos, poucas palavras, aqueles ícones que ela coloca, o pessoal muitas vezes chama de bullet points, dando a solução de um problema a cada passo que ela foi avançando. Como o Renan foi fazendo, ele foi mostrando um problema e colocando uma solução. Fica bem parecido a forma que você fez, Ayrton, também fica entre esses dois, entre o Renan e o da Daniela.
E é bem interessante a forma que você já chegou com a conclusão, mostrando a solução no final. Isso é bom. As pessoas chamam a atenção e você consegue segurar o pessoal. Porque, indiferente das pessoas, atualmente está todo mundo muito estressado. É impressionante o quanto as pessoas ficam estressadas em apresentação. Por isso que eu não quis falar nada agora, que eu falei, deixa todo mundo falar, depois a gente fala, porque é muito comum no meio de apresentação, ainda mais dentro de empresa, as pessoas começarem a falar. Então, quanto mais você tiver clareza para quem você está falando, e quanto mais objetivo você for, mais straight the point você for, melhor. Nessa parte de autogestão. Agora, Ângelo, porque eu deixei você para falar da sua por último. O que você fez foi um trabalho muito bom, por sinal, que é um trabalho que é muito comum acontecer dentro de departamentos. São trabalhos interdepartamentais, são os trabalhos são muitos técnicos, é trabalho bem técnico mesmo, essa forma que você montou. Então, por exemplo, até foi a Ana que passou um book de indicadores. Uma das formas de books de indicadores que ela colocou, que ela compartilhou com vocês, a ideia dele é bem parecida com aquilo que você criou. Você coloca as informações, seja por tabela ou gráfico, e você faz um comentário em cima do que está acontecendo. Esse desdobramento do seu trabalho, quando gera um book de indicadores, como bem parecido com o que você fez, o que algumas pessoas, alguns departamentos, pelo menos onde eu passei, fazia era o seguinte: a gente pegava aqueles comentários que você fazia e a gente enviava por e-mail e anexo à apresentação se a pessoa quisesse ver. Como eu trabalhei em departamentos que, digamos assim, era bem pessoal de humano, eu trabalhei na área de números de riscos e departamento jurídico, então, assim, o pessoal gostava muito de ler esses bullet points, assim, porque os gráficos e as tabelas causavam ojeriza nas pessoas. Então, o que era de leitura, eles gostavam bastante. Então, assim, é bem técnico, tá? Funciona muito. E como eu falei, pode falar. Eu fiquei na dúvida, assim, se eu deveria ter especificado, né, a questão dos cálculos em si e tal. Mas aí eu acho que seria muita coisa, né, para ficar... Sim. A minha sugestão aí é para todos vocês. A questão do cálculo, como que vocês chegaram, todo mundo escolheu aquelas 3, porque a gente sabe como nós chegamos. Nós fizemos aqui 10 aulas, 8 aulas, né? 8 ou 9 aulas, fazendo todos os cálculos direitinho. Então, quando vocês forem mostrar isso para alguém, os cálculos realmente ninguém gosta, tá, pessoal? Pelo menos pela minha experiência, assim, desde trabalhar com engenheiros até advogados, que tem um leque muito grande de formação de pessoas, ninguém gosta de cálculo. Mostrar, digamos assim, eu tinha um professor na universidade que chamava de cálculo explícito, né? Ninguém gosta de cálculo explícito. Então, o que pode ser feito algumas vezes é deixar, se tiver alguém muito curioso, mas é muito raro, é deixar slide oculto. Entendeu? Deixa alguns slides ocultos, necessariamente não com cálculo, mas com uma tabela resumo de algumas coisas que a pessoa quer entender um pouco mais. Mas cálculo explícito as pessoas não gostam, não. Tá? As pessoas não têm nem paciência para ficar. Pode ser qualquer formação. Esses são pontos. E outra coisa interessante, que é bacana vocês notarem, é como cada um tem um modo de apresentar. Não existe assim, nem melhor, nem pior, não é essa a questão. O modo de apresentação vai conforme você vai tendo maturidade nisso daí. Então, assim, deu para perceber, Daniela, acho que você já fez isso umas 70 milhões de vezes na sua vida e você também é acostumado a fazer isso, né? O Renan, você fez bem, mas eu acho que você está começando agora a fazer apresentações, é isso? Tá. Sim. O Ângelo, a mesma coisa. E o Ayrton tá até na faculdade ainda, tem muita apresentação para fazer pela vida, meu amigo. Muita coisa. Mas é o seguinte, é treino. E aí, uma coisa que eu sugiro para vocês mesmo, principalmente se vocês forem para a área de... quem estiver fazendo aí, aplicando para as vagas que eu vi vocês colocando no grupo, acho excelente. Se alguém precisar que eu interfira para colocar meu telefone, minha referência como
alguém para falar de vocês, fiquem à vontade, aliás, nisso daí, tá? Como eu fiz com o Felipe. Treinem antes, tá? Quando vocês forem fazer uma apresentação, antes de vocês se acostumarem, porque chega uma hora que fica muito comum para vocês. Fica muito comum mesmo. Um dos grandes fatores de análise de dados se chama conhecer o negócio. E você só vai conhecer o negócio estando no negócio. Então, por exemplo, a Ana sempre comenta sobre telecom, porque ela ficou muito tempo dentro de telecom, então ela conhece aquilo ali de trás para frente, de para trás, comia com arroz com feijão, sonhava com aquilo, né? Então, conforme você vai ficando bom no negócio ali, os números vão ficando na cabeça, as apresentações vão ficando mais fáceis. Quando é algo novo, quando você entrar num lugar novo, que os números são novos, não necessariamente você é novo de carreira, mas os números são novos. Então, assim, treina antes em casa, se tem uma apresentação no outro dia de manhã, treina antes, converse bastante com as pessoas sobre esses números, muito mesmo, porque não é necessariamente que você levantou uma base de dados que o conceito que você levantou está correto, entendeu? Porque o que eu estou querendo dizer assim? Aqui a gente não faz as extrações dos dados. Aqui a gente pega a base pronta. A gente não entra num sistema em SQL e puxa alguma coisa. Quando vocês se depararem com isso na vida de vocês, antes de entrar num servidor SQL, puta, tem essa base A, B e C. Na melhor das hipóteses, alguém sabe como que as coisas se relacionam? Sempre na melhor das hipóteses. Tá? Geralmente você acaba aprendendo sozinho. Conversem com as pessoas que já fizeram aquilo pelo menos uma vez ou que conhecem os números. E quando você começar a levantar os primeiros números, conversar com essas pessoas antes de ir para uma apresentação. Porque é muito comum tomar pau. Tá? Se você não conhece. É muito comum você acabar tomando pau. Outro detalhe. Nunca coloque algo que você não saiba. Então, assim, a sugestão se você vai falar... Foi o que o Ângelo, achei muito boa a frase dele. Ele falou assim, ó... De 29 posições, eu tenho 6, que representam tantos por cento. Ou o Ayrton também fez dessa forma, a Daniela e o Renan. Vocês 4 fizeram isso. Eu tenho tantas pessoas que equivalem a X% do total de tanto. Sempre coloque esses números grandes que as pessoas guardam muito. Isso daí. Tá? E aqui a gente nem falou de dinheiro. Se você falar de dinheiro, então aí grava na pedra a informação. É um negócio assim, tatuam no braço, sabe? É um negócio assim de ficar absurdo. Isso quando fala de dinheiro. A gente vai trabalhar com uma base um pouco maior que fala de dinheiro, pra vocês verem como começa a ficar mais desgraceiro o negócio. E se a cifra for alta, então, hein? Não, nossa, gente, é assustador. É muito assustador. Quando a cifra eu vou pegar umas quando a aulas cifra é alta, todo mundo sua muito, assim. Porque qualquer casa depois da vírgula é muito dinheiro. Entendeu? Então, eram esses os pontos que eu queria passar para vocês. Tá. Perceba que eu deixei aberto. Cada um faz de uma maneira que achou interessante. Tá. Agora, para vocês pensarem. Então, quando vocês assistiram essa aula de novo, para vocês anotarem aí para vocês. Coisa mais importante, sempre na apresentação, pensar para quem você vai falar. Isso é o mais importante. Isso eu aprendi com um professor, que eu nem sei se ele está vivo ainda, ele chamava Dib, é um professor Dib, eu falo nem sei se ele estava vivo, porque eu estava na faculdade, quando eu fiz essa 2 disciplinas com ele. Ele já era aposentado lá na USP, e ele estava lá, ele já tinha recebido a expulsória, que é com 70 anos, né, porque cargo público, então 70 anos recebe a expulsória, e ele tinha os professores assinam uma carta que se acontecer alguma coisa com eles lá, eles não são, ninguém é responsável pelos caras, eles vão falar porque quer, essa é a grande verdade. E ele já tinha, sei lá, na época, uns 75 anos, e o Dib, na época, tinha isso já faz 20 anos, então se estiver vivo, tem quase beirando 100 ainda. Nossa. Ele tinha uma empresa, na época, que eu achava, assim, sensacional a ideia dele. Ele ensinava qualquer coisa para qualquer um. Tá? Era essa a ideia dele. Então, o que ele fazia? Ele chegava, por exemplo, você pegava uma empresa, uma automotiva, e a automotiva precisava reconfigurar toda a cultura da empresa, trocar máquinas, fazer uma coisa que pegasse desde o pessoal de chão de fábrica até a alta diretoria, trabalhando com o mesmo tema. Então, foi com ele que ele pegava muito no pé da gente falando isso. Falava, olha, gente,
veja para quem que você vai passar a informação, porque se você vai conversar com a galera que é muito técnica, você não consegue passar a informação da mesma forma para uma galera que não é técnica. Então, onde que eu estou querendo chegar? Ângelo, se você chega com uma apresentação bem técnica, como está a sua, super bem montada e estruturada, para o pessoal da gerência, por exemplo, ou o pessoal de gestão, eles não entendem metade do que você fez. De verdade, eles não vão entender, porque não é a pegada deles. A Daniela, se ela pega a apresentação dela e vai para o pessoal técnico, o pessoal técnico vai desdenhar, porque não tem toda a técnica que eles veem. Então, assim, são apresentações excelentes, só que sempre pensem para quem você vai apresentar. Sempre, todas elas. Tá certo? Isso é muito, muito, muito importante. Tá certo? É o que vai fazer você conseguir falar do seu trabalho. Então, assim, isso eu aprendi com o Dib, que era esse professor. Na minha vida dentro das corporações, tinha desde os trabalhos muito parecidos com o Ângelo, que era bem técnico, que era intradepartamental ali, e os trabalhos até como o do Renan e como o do Ailton e da Daniela, que era lá pro conselho gestor do banco, né? Que era a gente chamava de donos do banco, né? E, enfim, o pessoal que aportava dinheiro ali. Então, assim, e era uma loucura, porque é muito diferente. Era a mesma informação, tanto que vocês podem perceber, ó, a informação do Ângelo é a mesma que do Ailton, que é a mesma do Daniel, a mesma do Renan. É a mesma informação, você tem todas elas. Só que são modos diferentes de falar, tá? Isso daí, sempre guardem isso, porque vai funcionar até para vocês conversarem em recrutamento e seleção. Então, onde eu tô querendo chegar? Se você for fazer uma entrevista técnica, você vai ter que conversar de um jeito. Então, vai falar de números, vai falar como que você constrói, você vai falar as ideias, você vai falar como são as ferramentas que você conhece, você vai conversar tecnicamente. Se você vai conversar com o RH ou a fonte recrutadora, por exemplo, não adianta você conversar toda essa parte técnica com eles, que eles não vão entender. Entendeu? Eles não vão entender. Eles vão observar seu perfil, se você é maluco ou não, se você pelo menos é coerente naquilo entre aquilo que você fala e o que está no seu currículo. Entendeu? São pegadas diferentes. E funciona muito, gente. Muito mesmo. E isso aí que você está falando, Lucas, como eu vim da área de suporte técnico mesmo, de consertar máquina, eu passava isso, por exemplo, eu ia fazer uma manutenção numa videoconferência. O gerente que está lá dentro, ele quer que tu resolva. Se tu vier para ele de muita historinha, ele não quer saber. E se você enrolar muito, ou ele vê que você está demorando, ele, cara, é você que vai resolver? Aí tu, não, eu estou esperando um colega, cara, então aguarda lá fora, então, por favor, e quando o seu colega chegar, você entra. É mais ou menos isso, entendeu? O cara não quer, diferente, de repente, se eu fosse na máquina de um coordenador ou de um analista, eu sentar com o cara ali, o cara vê eu mexendo e eu consigo trocar uma ideia com ele, ou às vezes o cara tem mais paciência, mas o cara que tá lá em cima, ele não quer, irmão, trocar figurinha contigo, ele quer que tu resolva, pronto. Se tu resolve, beleza. Se não resolve, passa a bola e segue a vida. Sim. Isso é verdade, total razão. E eu ficava, quando eu trabalhava, eu demorei um pouco para entender o porquê disso. Foi depois conversando com o pessoal de alta gestão, vendo como era a vida deles. Cara, eles têm uma quantidade absurda de assuntos para se resolver no dia. Assim, absurda. Chega a ser sobre-humano. Tanto que muitos deles ficam doentes, né? Assim, fisicamente doentes, emocionalmente doentes, assim. Eu tive acesso a algumas coisas de agenda desse pessoal. Era assim, enlouquecedor, de começar reuniões às 8 horas da manhã e terminar às 8 horas da noite. A agenda toda da pessoa, reunião atrás de reunião, assunto diversos, um em cima do outro. E assim, por isso que eles não têm tempo mesmo. Eles não têm tempo para eles. Os caras muitas vezes assim fazem reuniões almoçando, você entendeu? Eles falam, vamos fazer um almoço aqui na empresa, a gente faz a reunião nesse dia aqui, a gente almoça aqui. Quanto que eu vi isso? Porque é muita coisa. Por isso que fica doente, cansa pra caramba. Alguns ganham bem, eu não sei o que significa ganhar bem pra esses caras, né? Eu também não sei se o quanto ganha vale a vida que tem, mas é por isso. Entendeu? E fora a carga,
a responsabilidade, né? Que dependendo de como seja a estrutura da empresa do cara, o cara tá fazendo uma reunião ali que tá envolvendo um papo de milhões. Sim. Aí o cara encerra a reunião, vai para outra, aí o cara tá resolvendo uma questão de encerrar um setor, sei lá, em algum determinado local, unidade, que vai demitir 500 pessoas. O cara tem uma responsa nas costas que, meu irmão, o cara não quer saber se tem uma câmera que está funcionando ou não, ele quer que tu resolva, meu irmão. Compra outra câmera, resolve o que tem que resolver, mas o cara tem que resolver aquilo ali. Às vezes, eu passei a entender um pouco a cabeça dos caras e a postura por causa disso, meu irmão. O cara às vezes está querendo fazer uma videoconferência com um político lá em Brasília, que ele vai debater, como eu sou da Rede D'Or, o cara está querendo resolver um prédio que vai ser construído não sei aonde, que a prefeitura está embargando. O cara só depende da videoconferência para resolver o problema e eu estou ali parado. Ele quer, ele não dá teu jeito, pronto, filho. Tem alguns milhões aí parado porque tu tá aí parado. Sim, exatamente. E é assim, ô Dani, a sua apresentação é muito boa, excelente mesmo, muito boa mesmo. E eu não sei se você já aplica ou não no seu trabalho, mas eu tô falando da Daniela porque eu sei que ela tá num lugar que ela trabalha, ela tem acesso a um monte de dados, né? Ela tá no End, então ela tá mexendo com SQL e tal. Aplica no seu trabalho. Você apresenta mal bem. Acho que você vai dar muitas soluções para o pessoal. Você consegue... A gente tem reuniões semanais. Legal. Toda quarta de manhã a gente tem uma reunião de marketing. Normalmente tem o CMO, que é o cara que puxa a apresentação, mas em geral a gente faz muita análise junto. Então eu mostro bastante dado, bastante coisa lá, é legal. É legal, toda quarta. Show. Isso aí. Apresenta a solução, que é bem bom. E o Renan aí que tá concorrendo a Stone. Força, coragem. A Stone fica aqui em São Paulo, mas tá tudo home office agora, né, Renan? Não sei como tá lá. Então, o Lucas, tem uma parte da Stone aqui perto de casa. É perto, mas é um trânsito violento para lá, na Barra da Tijuca. Tem uma sede deles lá. Eu tenho 3 conhecidos, 2 que trabalham, 3 trabalhavam, né? Um saiu recentemente, trabalhava na parte de vendas, e 2 na parte de TI, que eu nem sabia, fiquei sabendo quando eu vi o perfil deles no LinkedIn. Uhum. Eles mandaram 1/3 da galera embora, agora na época da pandemia, e pelo que eu tô vendo no perfil deles, estão contratando a galera, assim, em massa, então devem estar chamando a galera de volta que mandaram embora, pelo que eu entendi. E essa vaguinha aí, vamos ver como é que vai ser a questão de cifra, né? Entendi. Assim, me interessou muito, mas vamos ver como é que vai ser. Eu me candidatei, aí recebi um teste lá via e-mail para fazer acredito que seja um psicotécnico, um psicológico lá da vida. Eu preenchi lá e estou aguardando. Por enquanto não veio nenhuma confirmação nem nada não, mas vamos ver. Certo. Eu vou quando eu achar uma vaguinha assim, algumas vagas interessantes, eu vou colocando lá no grupo a gente comentar sobre. Boa, pode colocar. Porque eu frequentemente estou lendo no LinkedIn, aí quando eu ver alguma coisa eu recebo alerta, quando eu receber eu jogo lá pra gente ver. Aí eu vou tentar dar preferências que sejam home office, né, porque acho que só eu sou do Rio de Janeiro, né? É só vocês que fregam na nossa cara que você vai trabalhar na Barra da Tijuca. Daniela. Cara, não é vantagem nenhuma. O trânsito, se eu morasse lá, cara, eu vou trabalhar aqui na Barra, tranquilão, aqui a gente passa um calor do inferno. Eu moro muito tem hora que fica Barra. Calor de 40 graus, tem hora que fica um frio demoníaco de -5 aqui, Deus me livre. E o cara, não, eu vou ali na Barra, depois eu vou pegar um surf ali, puta que pariu. Vai, Daniela, o que você tava falando? Eu ia comentar, falou da vaga da Stone e saiu o ranking da Forbes, não sei se vocês viram, dos bilionários abaixo de 40 anos e 2 deles são sócios da Stone. Bilionários. A Stone cresceu muito. Né? Bom, eu ia comentar que semana passada eu falei, né, que me pediram uma análise de local e aí com base no que eu passei para eles na sexta-feira, eles já estão buscando imobiliária para comprar imóvel. Então, os dados estão direcionando aí o futuro da empresa. Que legal! Que gostoso! Isso é bom ouvir. Sensacional! Sensacional. Então, eu entreguei algum... Olha o tamanho da sua responsabilidade, hein? Você viu o tamanho da sua responsabilidade, pois é. Né? Olha a decisão que eles tomaram. Cara. Não, mas foi legal. Eles já estão procurando imóveis nos locais que eu passei, onde a gente tem mais jogos ou mais usuários do aplicativo e tal. E hoje mesmo eles já iam visitar não sei se foram.
Eles iam visitar um na Barra Funda. Que legal. Que legal. Isso daí é bom para promoção, viu? Você já guarda essa informação, assim que der certo, você já fala, olha, gente, então, lembra aquela promoção bacaninha? Aqui, ó, na hora. Quando construíram a primeira arena, foi também com base nisso. Eu fiz uns mapas no Power BI e tal, e eles entenderam que a Vila Leopoldina era o lugar onde tinha as bolinhas maiores. Uhum. E aí eles acabaram construindo lá a primeira arena, e agora eles estão vendo para expandir. O objetivo é até o final do ano que vem ter mais 3 construídas. Vamos ver. Eu quero usar essa frase sua, que você falou assim, olha, eu fiz no Power BI e o pessoal entendeu que onde tinha as bolinhas maiores era para eles agirem. Gente, olha que interessante. Ninguém quis saber a desgraceira que foi para levantar esses dados, quão difícil foi. Se ela fez no Power BI, se ela fez no PowerPoint, se ela fez na mão, ninguém quis saber isso daí. A questão é eles viram o mapa e eles entenderam que aonde tinha as esferas maiores é onde o cara tinha que atacar. É isso que eu tô falando em passar informação, entendeu? Quando você vai passar informação para alguém, esquece o tecnês. O tecnês, assim, né, quando você vai passar informação com uma tomada de decisão dessa forma, tá? Porque a tomada de decisão que o pessoal tá tomando da empresa dela é muito sério. Os caras estão comprando imóvel em São Paulo, que é caro pra caramba para fazer arenas. Então, assim, não é qualquer... A gente não tá falando de trocadinho, tá falando de dinheiro alto. Aí, o que acontece? O modo de passar essa informação para uma tomada de decisão dessa é fundamental. E aí, assim, só para, de repente, ficar bem claro o que eu quero dizer, assim, quanto mais alto o nível de decisão, tem que ser o mais simples possível para os caras entenderem. Então, assim, uma vez eu fiz puta, cara, isso faz muito tempo, hein? Eu fiz um treinamento lá atrás, sei lá, isso aí foi em 12 ou qualquer coisa, 12, 13, nem lembro o ano, mas faz bastante tempo já. Que eu lembro que eu nem lembro o nome do cara que tava treinando a gente, mas ele falou uma coisa que me guardou. Ele falou assim, olha, é o seguinte, se você tem que passar uma informação e você tá tentando fazer um gráfico, não dá certo, cara, usa a caixa de texto, usa a caixinha do PowerPoint, mas faz a informação ficar bem clara para quem você quer passar. É mais importante ficar bem claro do que tentar mostrar um monte de ferramentas por trás, porque as ferramentas servem para a gente entender o problema e dar a informação bem precisa para as pessoas. Se for necessário fazer as bolinhas coloridas aonde for maior e destacar, colocar neon para o cara tomar a decisão, é o que importa. Entendeu? Isso é assim, foi muito legal a fala dela por isso, a fala da Daniela por isso. Porque, cara, é o que dá a decisão pro cara. Entendeu? E vocês vão, conforme você vai estar na empresa, conforme você vai passando o tempo, você vai tendo mais o que a gente chama de prestígio, né? Prestígio é as pessoas te ouvirem mais, saberem que o que você faz tem solidez, tem toda uma análise por trás, não é uma coisa boba, você não fez uma coisa bobinha assim, só pra... Não, fez com solidez, tem um ferramental por trás e eles sabem que você é bom naquilo que você faz. Então, a informação que você dá é segura, eles confiam e eles vão embora. Isso é bem legal. Isso é muito bom mesmo, caramba. Que legal disso. Porra, show de bola. Senhores, quarta que vem, a gente tem a conversa com o Felipe, tá? Coloquem lá suas questões que ele mandou no grupo lá, um forms do Google. Coloquem lá para ele. Ele não me adiantou nada, não sei como que ele vai fazer. Eu vou entrar em contato amanhã com ele para alinhar os últimos detalhes. O Felipe tá aí, perguntei para ele semana passada, falei, e aí, Felipão, tá afim de conversar? Não, vou sim e tal. Falei, como tá a vida? Emocionante, corrida, desesperadora. Então, olha assim, ele é analista de dados mesmo, aí, o full power, né, que nem a Dani, que SQL o dia inteiro, gráfico, tabela, qualquer coisa toda em cima do negócio, tá? Então, e ele trabalha numa indústria farmacêutica aqui em São Paulo, de distribuição de farmacêutica aqui, e é um negócio de maluco, assim, eu tava conversando com ele, é muito intenso, é muita coisa, muitos itens, fluxo de caixa absurdo, assim, porque fornece remédio para coisas, para muitos lugares, né? Então é bem interessante ele conversar com vocês, para
vocês verem como que é quando você tem mais que uma pessoa analisando o dado, pegando da mesma fonte, do mesmo lugar, as mesmas coisas, chegam em números diferentes, divergentes, pancadaria, conversa, tem que voltar e fazer de novo e entender o porquê. É bem legal, mesmo assim. É uma experiência que é interessante, dolorosa, mas interessante. Era isso. E aí, coloquem lá, Ana, se você precisar de alguma coisa, procura, tá certo? Podem procurar a qualquer horário, procura o pessoal. O Renan entra, o Renan fica o dia inteiro no computador, mas ele falou assim que ele vai levar o computador pra praia, vai ficar jogando futevôlei lá e tirar foto e mandar pra gente esfregar na nossa cara. Aí, trabalha aí que eu tô na praia, entendeu? Jogando junto com o Romário, se bobear ainda, tá lá jogando com o Romário. Ó, se eu for, faço questão de tirar uma foto pra vocês, que não é minha... A praia não é minha praia. Eu acho que ele curte mais ficar jogando videogame, até achando, né, do que vôlei. Eu gosto de vôlei. Não, eu até gosto, mas esse período de férias eu tentei estudar, fazer curso, terminei meu TCC que eu estava enrolando para fazer. Eu só ligo o videogame para atualizar, porque a hora que eu quiser jogar, os jogos estão atualizados, não tem problema. Mas eu acho que eu liguei uma vez, cara, nesse mês o videogame para jogar. Uma vez, joguei meia horinha só. Eu tentei focar nos estudos. Tá certo. Mas o Rio tá complicado com a Covid, hein? O negócio é ficar em casa. Aqui o pessoal tá normal já. Não, pois não, mas diz não existe mais Covid. Nossa, aqui naquela região, o pessoal faz festa. Não tá cara, aqui, se eu sair aqui agora com o telefone filmando na rua, poucas pessoas de máscara. A pessoa faz festa direto, final de semana aqui, não estão nem aí com a hora do Brasil. Mas isso desde março, hein? Desde março, vários aqui fazendo churrasco, festa, o pessoal não tá nem aí, não. Deu uma reduzida no número da bagunça, mas agora tá normal. Uhum. E, assim, a galera não sabe nem sobre o tempo da imunidade, né? Daqui a pouco a galera que já pegou no começo vai se contaminar de novo porque já não tá mais imune, não sei qual é a taxa disso, acho que ninguém sabe ainda, porque tem pouco tempo. E a galera tá, tem gente que já peguei e não pego mais. Não é bem assim, não, meu. Eu vi que a USP tá com um estudo, acho que tava com 28 pacientes infectados, lá fazendo uma pesquisa sobre isso. Não tem certeza sobre nada, né? E aí, hoje eu vi no jornal 87% de ocupação nos hospitais no Rio. Já estão cogitando fechar de novo. E não tem um padrão de como que a doença afeta, né? Porque eu tenho um colega de trabalho, ele é o meu par, ele é bem gordinho, ele é obeso mesmo, ele tem diabetes em função da obesidade, ele é do meu tamanho, mas é tipo o dobro do meu peso. Ele pegou o Covid e só sentiu falta de ar. Mais nada, não teve nada. E outros colegas meus que não são atletas, mas têm uma saúde melhor que a dele, quase foram entubados. Não tem um padrão, não tem como... Então a pessoa achar que vai pegar, vou ficar bem. Não tem como saber. É bem difícil. Cuidem-se, pessoal. Cuidem-se. Quem pudesse, agora cuidem. Que deixa sequelas, né? Muitas. Sendo, né? Muitas. O pai da amiga da minha mãe, tá certo que ele já era bem de idade, teve alta do hospital, isso foi agora, tem 3 semanas. Teve alta do hospital, chegou em casa, tava ok, bem, deu algumas ictisias no coração dele, faleceu, em função da doença. Deu alguma sequela, o cara estava bem em casa, ficou 2, 3 dias e morreu. Também. Eu ouvi falar da sequela mesmo, deixa muita sequela. Mas um amigo meu tá com muitas. Ele falou que até mexe com a cabeça, tá? Mexe. Tem colegas meus com olfato prejudicado, o pulmão que não fica da mesma forma. Não fica. A pessoa anda um pouquinho, já sente cansada, né? Não é nem a falta de ar, mas sente cansaço. Que o pulmão não tá funcionando direito, é complicado. É perigoso, pessoal, porque é loteria. É muita loteria, tá? Não compensa, né? Testar... Contato com pessoas que se recuperaram aqui e, assim, tá cheio de sequela. O cara já gastou um absurdo de remédio. É um vizinho meu aqui, eu fui conversar com ele depois e tal. Gastou um absurdo de remédio, não consegue subir escada, sobe um lance de escada, tem que parar para respirar. Não tem mais Covid, mas a quantidade de sequelas que ele tem, ele entrou com Covid e saiu com 70 coisas, sabe? Assim, até problema depressivo, tem até psiquiatra cuidando do cara, que ele, assim, porque pegou sistema nervoso, né? E aí foi degrigolando tudo.
Entendeu? E já abala o psicológico do camarada, né? Nossa, Aí já era. Nossa, que vírus maldito, né? Esse é complicado. Então, cuidado, gente. Quem pudesse cuidar, se cuida bastante aí, porque tá. Loteria, não tem idade, não tem nada, cara. Nada. É o que você falou, tem gente com alguma comorbidade aí, como por exemplo a diabetes, o cara deu nada. Tem gente que é saúde de mó bacana e destrói tudo. Então, assim, é bem difícil. Não estão conseguindo encontrar padrão algum. Não estão. Bom, pessoal, é isso. Então, quarta-feira, 8h30, conversar com o Felipe. Ok? E aí, a semana que vem, a gente começa um mundo das probabilidades. Certo? Beleza. Obrigado. Forte Pessoal, abraço. Abraço aí. Ô, Ana, precisando de força, só acionar aí. Tá bom. Grupo, Ana. Joga no grupo, a gente vê o que faz. Tá. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Valeu, gente. Quarta.